Vamos lá, começando mais um vídeo, dessa vez de Dark Souls 1. Vamos trazer uma gameplay, acredito que até o final. Mas hoje, não sei, não tem muito assunto do que falar, já que é o primeiro vídeo. Vamos apenas começar a criar o personagem e vamos falar sobre alguns assuntos. O primeiro assunto, enquanto eu vou criando o personagem aqui, o nome dele vai ser Louco. Por que louco? Você pode me perguntar e eu lhe respondo. Enquanto eu estava pensando em gravar esse vídeo, uma coisa que estava passando muito pela minha cabeça era o fato de que eu não tinha um assunto para falar, de que eu estava de certa forma inseguro em começar a gravar o vídeo, porque eu não tinha muito o que falar, sobre o que assunto tratar. Fico pensando, o que as pessoas iriam falar sobre um canal que não tem nada a apresentar? E por mais que isso seja verdade, a realidade é que se a gente quer se tornar bom em algo, a gente precisa começar. Mesmo que a gente comece de forma feia ou ridícula. Uma coisa que um livro que eu estava lendo, que eu achei muito interessante, trata, o nome do livro é Psicocibernética, Psicocibernética, perdão, tô meio longe do PC aqui. Esse livro ele trata de alguns temas, mas eu não vou ficar falando o que ele trata, coisa do tipo. Vou apenas relembrar mais ou menos. Deixa eu baixar um pouquinho. Que um dos temas muito interessantes para mim é a ideia de que a gente acredita muito que nossos pensamentos são imutáveis e que eles são verdades, a lá o demônio lá em cima, quando na verdade eles não são. A gente pode mudar eles, controlar e utilizar eles muito mais ao nosso favor do que contra. Esse papo meio esquisito de livro de autoajuda e tal é meio esquisito, é meio chato, já é muito, como fala, já foi muito denegrido a imagem desse tipo de livro, muito por causa de coaches e esse tipo de coisa. Mas, querendo ou não, é um tipo de informação que ajuda. A ideia de que você, o Hollow maldito, a ideia de que você é incapaz de fazer algo, ou que você jamais será bom em algo, ela pode atrapalhar você de tentar realizar aquilo que você gostaria de tentar. Eu mesmo pensei em começar a fazer um vídeo, maldito seja esse Hollow. Só que eu não sabia como começar, o que falar. Quando, na verdade, meio que o importante não é a gente ter aquele senso de perfeição, mas sim começar. Ó, vamos derrubar aquela bola. Oi. Boa. Vamos pegar o frasco de essas. Eu não vou dar muita atenção a diálogos e essa coisa, não, porque eu já joguei outras vezes esse jogo e eu sinceramente já tô de saco cheio de diálogos e essa coisa. Eu só quero gravar gameplay mesmo. Ah lá, ele morreu. Aí. Mas continuando o assunto. Ótimo. Eu não peguei a chave. Mas continuando no assunto. Cara, você, de acordo com o livro, mas meio que é uma coisa que eu levo pra vida, é a ideia de que você tem que sempre pensar nos seus sonhos, seus objetivos como realizáveis.
como coisas que você de fato consegue fazer. Você tem que pensar que você... eu quero chegar em tal lugar, viajar. Você tem que se ver meio que naquele lugar. Você tem que se imaginar conseguindo aquilo. Você tem que... eu quero ser um cara extrovertido, conversa bem. Então você tem que se ver como esse cara. Eu quero aprender uma certa habilidade. Você tem que se imaginar aprendendo aquela coisa. Você não pode falar para si mesmo que você é incapaz, que você é inútil, que você não conseguiria fazer aquilo. Porque isso literalmente não vai te ajudar a chegar naquele resultado. Eu quero aprender a andar de carro. Então, se veja andando de carro, se veja conseguindo fazer aquilo. O exemplo de ser extrovertido é a mesma coisa. Não se olhe como um imbecil que é incapaz de socializar. Se olhe como um cara que... Quer dizer, se imagine como um cara que conseguiria. Afinal, não é isso que você quer. E o segundo passo é entender o seguinte. Ok, a gente pode se imaginar conseguindo essas coisas. Mas imaginação não quer dizer que ela vai ser alcançada do dia pra noite. Ou você não sabe quando que você vai ser o cara extrovertido que você quer tanto ser. Ou quando você vai estar dirigindo bem o suficiente. Ou quando você vai realizar aquela viagem que você quer. Você não sabe que dia vai acontecer. A única coisa que você tem é o que é agora. É o presente. E o que você pode fazer aqui no presente para te chegar mais perto daquele resultado. Bem, aquilo que você pode fazer é simplesmente tentar. Calma lá. Que agora é foco. Vamos lá. Stick. Lá vem demônio. Boa. Calma aí que eu tenho que manter o foco porque é o meu primeiro boss. Mais outro. Não. Se afasta um pouco. Derrotamos. Isso seria um pouco Dark Souls, mas esse assunto, né? Por que eu tava falando desse assunto? Opa, conseguimos a humanidade. Bom, muito desse assunto me veio na cabeça porque eu queria gravar. Meio que é um dos meus interesses desde sempre. Só que a gente não tem a forma perfeita de gravar, não tem a melhor câmera, não tem o melhor PC, mas aquilo que a gente tem é o presente. Então, bem, se eu quero gravar, eu preciso me imaginar sendo capaz de gravar. E bem, se imaginar a gente consegue, mas a gente precisa pôr em prática. E na hora de pôr em prática, a gente precisa ser louco. Tá aí o nome do personagem. Louco. É por causa disso. Porque se a gente quer ser bom em algo, ou aprender certas coisas, ou conseguir certas coisas, a gente precisa se ver como capaz de fazer. Né? Se você quer ser sociável, conseguir conversar com várias pessoas, chegar em pessoas diferentes, você precisa se ver como capaz de fazer aquilo. Mas não apenas isso. Se ver como capaz é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer aquilo que você se imaginou sendo capaz, do jeito que dá. Então, eu quero me imaginar sendo sociável. Tudo bem, você se imaginar sendo sociável, conseguindo chegar em várias pessoas. Mas, obviamente, você não vai conseguir ser aquele cara perfeito de primeira. Então, faça o melhor que você pode aqui agora, no presente. Tentando, seja um pouco melhor com o que você tem, que é sucesso. E é isso.
Only in the ancient legends it is stated. Vou pular a cutscene. Mas meio que é isso. E lá vamos nós. O primeiro vídeo. Eu me imaginei sendo capaz de gravar. E eu fiz dentro do que eu consegui o melhor para alcançar aquele objetivo.